Seja bem-vindo, não é por isso que a gente vai deixar de dar aula, né? Eu estou aqui anotando as presenças das pessoas que estão participando, das pessoas que estão dando opiniões, das pessoas que estão realmente interagindo. Hoje, a nossa aula ela vai dar continuidade a um dos momentos mais importantes da história da logística, que é a questão da base da logística, né? E futuramente vamos ver a logística de ontem, a logística de hoje, as diferenças. Mas hoje nós vamos falar especificamente da base da logística, a logística que veio da guerra, a logística que veio da história dos militares, a logística que tem uma história com planejamento, que tem uma história grandiosa. E essa logística, ela não nasce por acaso. Essa logística ela nasce de civilizações antigas. Ela nasce em um tempo em que haviam vários líderes políticos, líderes de grande nome, líderes de grande peso, líderes que deixaram um grande legado pela sua história, pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de agir e de colocar a logística, a guerra, a administração como base fundamental da ciência. Então, líderes como Alexandre o Grande, aquele que nós conhecemos, fazia valer conhecimentos e técnicas de guerra para que a logística fosse aplicada de maneira eficiente. Então, Alexandre o Grande, ele dizia assim: opa, se nós vamos ter logística, se nós precisamos da logística, vamos usar a melhor técnica. Vamos fazer com que essa logística seja aplicada e que ela traga bons resultados para a gente. Que com essa logística nós possamos aplicar os conhecimentos para trazer conquistas. Esse foi o pensamento de Alexandre o Grande. E aí tinha também, além das tropas de Alexandre, tinha as de Napoleão e as de Hitler, que viveram a falta do planejamento logístico ao tentar invadir a Rússia. Então, três líderes: Alexandre o Grande, que tinha a logística como base do conhecimento, disse e afirma que era necessário usar as técnicas da logística para se combater a guerra, e já Napoleão e Hitler, que não se planejaram logisticamente e foram invadir a Rússia e tiveram fracasso. Então, a logística hoje, na história de uma organização, ela é um fator principal. Se o corpo docente, que são as pessoas que formam uma empresa, não se organizam, não se planejam, logo não terão bons resultados em suas atividades. E a logística ela passa por esse planejamento para poder fluir, para poder ter uma eficiência, para poder ter uma eficácia, é preciso parar, é preciso estudar, é preciso planejar e entender a logística como um processo de conhecimento que te traz favorecimento quando ela é aplicada de forma técnica, quando ela é aplicada de forma correta. Aí eu tenho aí uma foto da base da logística daquela época, quando os militares se planejavam para tudo. Tem o tempo deles de conversar, tem o tempo deles de comer e tem o tempo deles de se armar. Então, para que houvesse uma vitória sobre a guerra, era preciso que houvesse esse planejamento. O tempo todo eles estavam buscando entrar em sintonia uns com os outros a fim do mesmo objetivo. Boa noite, Miriam. Quando uma organização quer saltar para algo melhor, quando uma organização quer vencer a competitividade, quer se estabilizar no mercado, ela também se planeja. E ela não se planeja só, ela se planeja com o corpo docente da empresa. Por que o corpo docente? O corpo docente
são as pessoas que fazem parte da empresa que nós chamamos em logística de logística integrada. São vários setores com o mesmo pensamento, com o mesmo intuito de querer fazer o trabalho da maneira certa, no tempo certo, e entregar o produto da maneira correta. Então, na guerra, houve esse planejamento por parte de Alexandre o Grande, mas dois, que eram Napoleão e Hitler, dos líderes, não se planejaram, e por isso, ao tentar invadir a Rússia, eles fracassaram. Assim acontece com as empresas. Quando as empresas não têm um plano, quando as empresas não têm uma estratégia, elas acabam o quê? Elas acabam se quebrando, elas acabam fracassando. Então, para que a tua empresa não caminhe em rumo ao fracasso, é importante que você se planeje, é importante que você aceite a opinião, a ideia do corpo das pessoas que regem ali na empresa. Porque várias pessoas pensando, as ideias acontecem e elas fluem melhor. Então, ninguém lidera só, ninguém governa só, ninguém gerencia só. A logística é um processo de gestão integrada. O setor de logística precisa conversar com a produção. O setor de logística precisa conversar com a venda. O setor de logística precisa conversar com o operacional. Para quê? Para unir forças, para unir conhecimentos e assim poder combater a competitividade que cresceu muito no mercado afora. E a guerra, na época de Napoleão, na época de Hitler, entrando em Rússia, precisava desse planejamento, precisava desse apoio entre as tropas para poder unir forças e assim... para poder combater forças e assim melhor combater a guerra. Aí, olha só, a Segunda Guerra Mundial, ela é considerada o berço da logística moderna. Importante, então, que a gente observe os povos antigos, que já utilizavam os conceitos de logística de forma bastante subjetiva. É ali, ainda no berço, quando está nascendo a Segunda Guerra Mundial, que nasce os primeiros pensamentos de logística como algo principal para se vencer, para se chegar em um determinado lugar com uma rapidez. É ali no berço da Segunda Guerra Mundial que os políticos que bombardeavam, que entravam na invasão da guerra na Rússia, que começaram a entender que a logística era a base importante para traçar caminhos, para traçar ideias, para traçar seus planos e estratégias. E hoje, isso cresceu. A logística continua sendo a principal arma para uma empresa partir para um mercado. A logística continua sendo a principal arma para uma empresa vencer a competitividade. Por mais que eu tenha uma boa empresa, se eu não tiver uma boa logística, eu fico de fora do mercado, porque eu consigo vender, mas eu não consigo entregar. E se eu não consigo entregar, eu vou quebrando, eu vou perdendo as forças. As pessoas vão se dissipando, as pessoas vão procurando outras empresas que estejam prontas a entregar o serviço. Então, hoje, nós ainda continuamos em uma guerra, porque todas as empresas querem se modernizar, todas as empresas querem vender da melhor forma, mas poucas se atentam para a hora de entregar. E esse entregar é que é onde está a logística e que faz o diferencial. É na hora de entregar o meu produto que eu mostro que eu sou o melhor. É na hora de entregar o meu produto que eu mostro que eu sou eficiente. E aí é na Segunda Guerra Mundial que a logística começa a nascer com esse pensamento de se fazer um melhor, de se tornar uma competitividade, de se tornar um diferencial no mercado. E Alexandre III, o da Macedônia,
também conhecido como Alexandre o Grande, que é o nome mais popular que nós conhecemos, foi o rei do Império da Macedônia entre 323 e 333 anos antes de Cristo. Só um momento. Apareceu um negócio aqui. Antes de Cristo, no Império Helênico da história da Grécia Antiga. Então, Alexandre o Grande constrói a sua história no Império da Macedônia como um homem valente, como um homem que se planeja, como um homem que está disposto a enfrentar e a brigar pelos seus ideais, que é usar técnica na hora do combate. Nada ele faz por um acaso. Tudo ele faz com uma base na ciência, do estudo, do conhecimento. Tudo que Alexandre faz baseado em técnicas que já foram cientificamente provadas que deram certo. E para ele, o fator primordial é o planejamento. Para se vencer, para se alcançar algo, para ter uma conquista, é necessário planejar. Aí eu quero te dizer que você talvez ainda não tenha se planejado para a tua vida futuramente. É importante, é necessário que você, dentro de uma organização, seja no setor da logística ou administração, faça um planejamento daquilo que você busca, dos ideais da tua instituição. Faça um planejamento dos ideais da tua vida. Traça o caminho, o que é que você busca, o que é que você quer à frente. Como é que está o teu planejamento? Quais são as suas estratégias? Você que vai trabalhar com pessoas, é importante ter sempre várias estratégias. Se um plano não deu certo, mas você tem outro pronto para executar. Isso é planejamento. Não é esperar dar algo errado para buscar o perfeito. Planejamento é você ter sempre um segundo plano, é você sempre pensar antes de fazer acontecer, é você traçar caminhos, é você traçar metas. E aí, Alexandre o Grande foi o grande homem que usou essas técnicas. Para quê? Para errar menos. E quando a gente erra menos, a gente acerta mais. Quando nós acertamos mais, é sinal que mais vitórias, mais sucesso virão. E no mundo afora, as empresas, elas não querem ser cobaias se o teu planejamento vai dar certo ou errado. As empresas querem acreditar, as empresas querem ter os melhores profissionais que possam trabalhar baseados em técnicas, técnicas científicas estudadas e que deram certo. E aí, por isso eu trago o Alexandre como grande, com um principal homem, um principal estudioso, um principal filósofo que mostrou que a melhor técnica para se combater a guerra é o planejamento, que para se vencer uma guerra é o planejamento, que para se colocar no mercado é o planejamento. Por isso eu já te convido, começa a te planejar. O que tu busca, o que tu espera após a graduação. Vocês estão cursando o 5º período de administração. Se eu não me engano, são 8 períodos, não é isso? 8 períodos? Sim, professor. Exato. Então, quando terminar a graduação, qual é a tua perspectiva de vida? Qual é o teu planejamento? Qual é o caminho que você está buscando traçar para você? É preciso se planejar. E para eu planejar as ações de uma empresa, eu preciso primeiro me planejar como profissional. Qual é o meu plano como profissional? O que eu devo fazer para assegurar um bom trabalho para a minha equipe logística? Qual é o planejamento que eu tenho para motivar a minha equipe na administração, caso eu seja um líder? Então, já está provado pelos estudiosos, por Alexandre o Grande, que o planejamento é o ponto principal
ele pregou isso porque ele viu que duas pessoas, Hitler e o outro que foi Napoleão, ele viu que essas duas pessoas fracassaram ao tentar invadir a Rússia para guerrear, mas sem o planejamento. Então, ele entende que sem o planejamento não se pode vencer. Ele entende que sem o planejamento não se pode ir muito longe. É preciso planejar. Aí eu quero dizer para você que a minha vida ela é baseada em planejamento. Deixa eu te explicar. Que na instituição, na empresa, também é preciso. Eu tenho comigo assim, quando o Lula virou presidente, que ele melhorou a condição das pessoas a um nível superior, eu disse, o Lula vai ser presidente em 4 anos. Em 4 anos, eu tenho que ter um tempo para fazer uma faculdade. E eu fiz, concluí. E aí eu me planejei. Quando surgir outro presidente, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Eu fiz, deu certo. E agora eu estava pensando outro dia e eu disse, eu já tenho uma graduação, eu tenho 2 pós, já sou professor, mas eu quero mais. Eu vou me planejar. E antes do governo atual sair do poder, eu quero estar de outra forma, eu quero estar melhor, eu quero estar com o meu currículo um pouco mais amplo para o mercado, porque o mercado busca todo dia pessoas cada vez com mais conhecimento. E aí eu já iniciei uma nova graduação. Isso é planejamento. É eu traçar o caminho que eu quero seguir, alcançar os meus objetivos e não fraquejar neles. Eu não posso fraquejá-los. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pandemia, eu preciso manter meu objetivo forte. Eu preciso lutar por isso. E aí vem as estratégias. E aí, na empresa, é assim que acontece. A empresa, ela trabalha com planejamento. Boa noite, Isaac. É a primeira vez que eu vejo Isaac na aula. E a Evelyn. Então, eu preciso atuar com planejamento. Vamos para a interatividade. Eu pergunto, você responde, e eu estou anotando aqui os pontos de participação. Deixa eu pegar meu caderno. Vamos lá. Quais foram os líderes que serviram com base para a logística? Quais foram esses líderes? Letra A, Alexandre o Grande, Platão e Hitler. Letra B, Alexandre o Grande, Napoleão e Hitler. E letra C, Nabucodonosor, Napoleão e Hitler. Quem responde para mim? Vamos lá, Eu, quero professor. ver qual. Letra B. Letra B, quem respondeu? Eu, Luan. Luan. Parabéns, Luan, tá certa a resposta. Positivo. Foram os 3 líderes que nós estamos conversando, estamos falando, foram eles sim, que serviram como base para os estudos da logística. Eles pensaram e colocaram em prática que só poderia vencer a logística dessa forma. Até aí, tudo bem? Vocês estão entendendo, sim ou não? Tudo certo, professor. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, vamos lá, porque a logística está ficando cada vez melhor. É cada assunto muito bom. Deixa eu só ver se eu consigo fechar essa aba aqui. Pronto, melhorou. Vamos lá para o slide número 6. Ainda continuando falando de Alexandre. Alexandre, ele veio sucedendo seu pai a partir de 336 anos antes de Cristo. É preciso contar isso, que foi lá no começo, antes que nascesse o nosso Cristo. E ele, o calendário cívico conta isso, né? E iniciou, então, uma série de campanhas militares. Ele disse, olha, é preciso parar, é preciso pensar e iniciar campanhas que possam consolidar
o poder na Grécia. Nós temos que conquistar a Grécia. E aí, além de conquistar a Grécia, eles também queriam conquistar inúmeros territórios da Ásia. Então, eles não se contentavam somente ali pelos impérios. Eles queriam sempre mais, eles queriam tomar o território. É assim que a empresa quer pensar. A empresa, quando ela te contrata, ela acredita que está contratando o melhor profissional. E ela acredita que esse melhor profissional vai usar as técnicas, como Alexandre usou, que é o conhecimento, para quê? Para crescer, para tomar o mercado, para se expandir, para vencer mais, para crescer mais, porque o que toda empresa quer é ganhar, é a política do ganha-ganha. A empresa não quer perder, a empresa quer ganhar cada vez mais. E Alexandre, que veio depois de seu pai, tinha esse pensamento: olha, vamos invadir a Grécia, vamos conquistar os territórios da Ásia, vamos expandir para tudo que é lado o nosso poder. E aí, as empresas hoje, elas buscam isso. Elas buscam estar em todo o território, porque elas buscam isso como base para a sua sobrevivência, para se sustentar, porque um lugar ajuda a cobrir o outro quando não dá certo. E olha a história. A Havan, ela tem esse pensamento. A Havan, ela quer conquistar todo o mercado brasileiro. Ela quer estar em todo o território brasileiro. São 101 lojas. E aí eu quero te dizer que para ela conquistar todo o território, invadir todo o Brasil com sua empresa, ela está seguindo o exemplo de Alexandre. Ela está querendo vencer. E só vence essa batalha da competitividade quem tem mais condições, quem tem o domínio sobre a situação. E aí eu quero te dizer que Alexandre se destacou pelo seu planejamento. Ele planejou e conquistou, junto com os militares, inúmeros territórios da Grécia. Tá certo? Por onde ele passava, ele expandiu o seu reinado. Foi um grande homem, um grande líder que até hoje serve de inspiração e de estudos para aqueles que querem vencer, para aqueles que querem sair do comodismo, para aqueles que não se contentam com pouca coisa. E aí eu quero te dizer que você está sendo preparado para também ser um vitorioso. Pensa, quando você entrar em uma empresa, você quer seguir o exemplo de Alexandre o Grande, você quer se planejar para crescer, você quer se planejar para estar presente em todo o território brasileiro. Em todo lugar aonde precisarem, lá vai estar a tua empresa, tomando uma fatia do mercado profissional, do mercado que produz, do mercado que se instala. E aí eu tenho aqui para você uma foto de Alexandre o Grande, conhecido como vencedor das batalhas, conhecido como vencedor da guerra, conhecido como o homem que não fracassou diante como fracassaram Napoleão e Hitler ao invadir a Rússia. Está dando para entender? Está dando para raciocinar? Nossa, professor. Professor, mas mesmo esse tipo de pensamento também pode ser meio traiçoeiro também, né, professor? Porque quando você expande muito assim, sem muito conhecimento, principalmente naquele ambiente, né? Provavelmente muito novo, você acaba podendo não executar muito bem o planejamento, né? Sim, é verdade. Mas a gente vai recebendo preparação, a gente vai crescendo. O conhecimento ele é constante. A cada dia você aprende, a cada dia você vai agregando valor naquilo que você já sabe. E a logística, ela é como Alexandre. A logística, ela é um setor desafiador. A logística é um setor que todos os dias está em competitividade para vencer a guerra.
porque as empresas estão se vestindo daquilo que elas têm de melhor para combater a outra, que são os sistemas, que são a questão de frotas, a questão de capacitação profissional. Profissional. Vamos lá. Base da logística, soldados da França. Do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Soldados da França. Do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Essa foi uma frase dita por Napoleão Bonaparte aos seus soldados durante a Batalha das Pirâmides. É dessa forma que ele tentou cativar, é dessa forma que ele tentou motivar os seus soldados a não desistirem. É dessa forma que ele mostrou que a contribuição de cada soldado é importante para se vencer. É dessa forma que ele se mostrou que a equipe precisa estar junta para se vencer. E aí, nos dias de hoje, a logística também precisa desse injetar de motivação. A logística também precisa dessa forma para poder entender que ninguém trabalha só, para poder se entender que nós somos uma equipe e que a equipe precisa que cada um faça o melhor em benefício do bem comum da empresa e não do seu. E Napoleão preparou os seus soldados para combater dessa forma, dizendo que 40 séculos vos contemplam, a caminhada é longa e a vitória é certa. Isso aconteceu durante a Batalha das Pirâmides, no Egito, na década de 1798. Essa frase de Napoleão é uma de muitas, onde o líder francês proferiu ao longo de sua vida. Então, é muito importante que nós, como líderes, quando houver necessidade, também motive a nossa equipe, motive a nossa empresa, que nós temos algo, um objetivo a cumprir. É importante que nós façamos com que as pessoas que compõem a nossa equipe, é importante que nós façamos que as pessoas que estão ao nosso redor sintam-se importantes no combate, sintam-se importantes na mão de obra, no trabalho operacional de todos os dias. As empresas precisam de você, Luan. As empresas precisam de você, Miriam. As empresas precisam de você, Isaac. As empresas precisam de você, Evelyn. As empresas precisam de você, Tiago, de pessoas que possam motivar as outras, que possam levantar a autoestima das outras para combater o mundo lá fora. Nenhuma empresa quer ser uma empresa fracassada. A empresa, quando ela se instala para vencer o mercado. E ela acredita que o corpo dela tem os melhores profissionais. E os melhores profissionais estão através da base, através do conhecimento. Então, essa história que nós estamos falando para vocês, essa história que nós estamos estudando, não é por acaso. A gente está estudando o passado para a gente entender que esses homens deixaram um legado porque fizeram um esforço. Esses homens deixaram um legado de vitória, de história, porque estiveram presentes o tempo todo, se armando de planejamento, se armando de motivação para poder deixar o seu legado. E quantas empresas hoje estão de portas abertas, esperando por profissionais capacitados que possam construir junto com ela um legado. E aí eu quero dizer que uma dessas empresas é você. O mercado lá fora te espera. A administração te prepara para o mundo. A logística te aguarda para ser um vencedor. O vencedor do planejamento, o vencedor da operacionalização, o vencedor daquele pós-venda. São essas pessoas
que são esperadas lá fora. E aí eu quero te dizer que Napoleão foi uma das figuras mais emblemáticas da história da vida humana. Sua genialidade como estrategista de guerra e suas... Pode aparecer, Isaac. E suas grandes habilidades como político são hoje algo consensual entre os especialistas em sua biografia. Quando a gente fala de biografia, a gente fala de história de vida. Um homem exemplo, um homem político, um homem líder. Teve seus fracassos? Sim, mas também teve as suas vitórias. E essas vitórias que ficam hoje como legado, as histórias onde ele aprendeu a usar suas habilidades como político por onde passava. E aí, nessa guerra, é importante que cada um seja estrategista. Hoje, o mercado busca por pessoas que são estrategistas. Quando você for para o mercado de trabalho, quando a tua empresa não estiver conseguindo vencer as vendas, quando a tua empresa não estiver conseguindo vencer na produção, é necessário parar, é necessário se planejar, é necessário se fazer estratégias para que se trace um novo caminho e se chegue à vitória. Toda empresa busca isso, toda empresa busca agir tecnicamente, toda empresa busca agir com habilidades. E aí, eu quero te falar que eu não sei se vocês já estudaram, mas devem estudar a questão do chá. Já ouviram falar no chá? Sim ou não? Não, professor, eu não. O chá é uma ferramenta usada hoje nas empresas. É uma ferramenta onde você descobre nas pessoas chá. A letra C significa conhecimento. A letra H significa habilidade. E a letra A significa atitude. Então, as empresas buscam nos profissionais o chá: conhecimento, habilidade e atitude. E aí, quando você consegue desenvolver seu trabalho dessa forma, você consegue traçar uma melhor estratégia, você consegue traçar um melhor modo de fazer com que a sua empresa cresça profissionalmente, de fazer com que a sua empresa se mantenha no mercado. Até o momento, estou vendo só o Luan participar. Cadê os outros? Cadê o Tiago? Cadê a Evelyn, a Miriam? O Isaac apareceu, sumiu. Vamos lá, gente, vamos participar. Todo conhecimento é importante. Logo nós vamos estar na sala de aula. E aí tudo vai ficar melhor. Mas esse momento é importante que você participe. Eu estou com o meu caderno aqui anotando ponto de participação. Eu estou dando a presença para você. Eu quero que você apareça, eu quero que você fale, eu quero que você possa interagir comigo. Liga o teu microfone, liga a tua câmera e participa. E aí eu tenho uma foto de Napoleão. Eu tenho uma foto de Napoleão aí, montado em seu cavalo, porque naquela época era o maior meio de ataque das guerras. Naquela época era o meio de transporte principal que os homens usavam. Eu tenho a figura aí de Napoleão, um grande vencedor, um grande político que teve seus fracassos e teve suas vitórias. Só um momento que já vamos retornar. O computador deu um problema. Pronto. Ainda falando da base da logística, porque a base do conhecimento é a base do estudo, é a base... Não ouvi. Quem falou?
Vamos lá. Ainda falando da base da logística, a base do conhecimento, a base científica do estudo, a base que mostra que tudo tem um alicerce. Gente, Adolf Hitler é um dos grandes nomes do século XX, bem pertinho da gente, olha, bem pertinho. Estamos no século XXI, Adolf Hitler é um dos grandes nomes do século XX, assim como é um dos grandes nomes da história. Quem é que nunca ouviu falar de Hitler? Um homem duro, assim como um dos grandes nomes da história, Hitler, porém não ficou conhecido pelos seus feitos positivos, mas pelo fato de austriático ter comandado um regime tirânico que mergulhou a Alemanha no ódio e foi responsável por mobilizar um país contra um povo. Então, a gente já tem o conhecimento que Hitler era um homem durão, era um homem que espalhou o ódio, era um homem que deixou muita gente um contra o outro, mas é um homem que tinha seus ideais, é um homem que também deixou sua história, é um homem que, além de mergulhar a Alemanha no ódio, foi responsável por mobilizar um país contra um povo. É preciso que a gente também saia do comodismo. É preciso que a gente se sinta, muitas das vezes, inquieto e procure essa revolução dentro da gente. Não a revolução de revolta, não a revolução de ser durão. Por que eu estou dizendo isso? Porque para um gestor, para um líder, existe a tomada de decisão. E assim como Hitler, vai ser necessário em algum momento que nós digamos não. Assim como Hitler, vai ser necessário que em alguns momentos você, como líder, como supervisor, como gestor, como gerente, tome a tomada de decisão e passe a agir pela razão e não pela emoção. Porque quando o homem, isso é bíblico, quando o homem age pela razão, pelaquilo que é certo, ele acaba causando dor em alguém. Ele acaba dizendo não para alguém, porque ele faz o que a sua consciência manda e não aquilo que satisfaz o ego do outro. E nós que seremos líderes, nós que seremos administradores, passaremos por essa tomada de decisão e nós seremos confundidos como Hitler, o homem que espalhou o ódio, o homem que espalhou a discórdia, o homem que não entendeu o seu povo, um homem de coração duro, o homem que fez o povo mergulhar em um profundo ódio. Mas é necessário entender que no âmbito profissional, que no mercado empresarial, as empresas procuram por pessoas que sejam extremamente profissionais, que possam agir da maneira certa, no tempo certo, tomando a atitude certa. Uma vez que eu sou um gestor, um líder, um diretor e tomo decisões pela emoção, sem fundamento, baseado em fatos de momento, eu acabo colocando em risco a saúde da minha organização ou a saúde da organização que eu tomo à frente, que eu lidero. E aí que vem a questão de tomar atitude pela razão. Quando a atitude pela razão é tomada, é sinal que eu tomo a atitude baseada no conhecimento. Mesmo que isso vá ferir alguém, mesmo que isso vá doer em alguém. Aí eu quero dizer para vocês que a gente faz isso porque a gente tem uma base do que é certo e do que é errado. Vou contar para vocês uma história que aconteceu agora há pouco. Eu sou professor, eu ministro cursos em outros lugares e eu procuro entender todos os alunos. Eu procuro amar aquilo que eu faço. Mas eu não posso agir pela emoção, porque eu gosto, porque eu sou colega de alguém. Eu preciso agir com a razão,
pelo pensamento do que é certo. E muito aluno chega para mim, professor, me ajuda, professor. E eu digo, o caminho é estudar. Todos têm a mesma oportunidade. Não adianta a gente querer pegar um caminho mais estreito. Não adianta a gente querer encurtar, modificar o caminho, que mais tarde a gente vai ver que não dá certo. O caminho é um só, é o caminho do conhecimento, é o caminho do estudo. E aí eu quero te dizer que quando você estiver, eu creio, eu confio que você, Luan, que você, Miriam, que você, Isaac, você, Evelyn, Tiago e a Jaciara, que chegou agora. Eu acredito, eu confio que vocês logo estarão em uma posição de liderança e que vocês vão lembrar disso que eu estou falando, da tomada de decisão, do pensamento científico, do pensamento com razão e não com a emoção. Jaciara, que chegou agora, seja bem-vinda. Até aí, tudo bem? Está dando para entender? A atividade de hoje está ótima, muito boa. Interatividade. Eu pergunto e você responde. Vamos lá. Quem disse a frase soldados da França, do alto dessa pirâmide, 40 séculos vos contemplam? Quem disse? Foi Adolfo Hitler? Foi Alexandre ou Napoleão Bonaparte? Quem responde? Vamos lá. Letra B, professor. Quem respondeu? Letra B, professor. Foi o Luan e teve uma mulher. Quem é a mulher? Não, eu respondi letra B e a Mira respondeu letra C, professor. Luan respondeu a letra B. A C. E quem foi que respondeu a outra? Miriam. Miriam respondeu a letra C, né? Junto com a Miriam. Eu estou junto com a Miriam, acho que é C. Eu quem? Vamos lá. Quem está junto com a Miriam? Responde para mim. Eu estou anotando aqui. Eu quero ver o nome. A Evelyn. Legal. Quem mais? Quem está com o Luan? Vamos lá, vamos lá. Evelyn. Evelyn está com o Luan. Não, ela está comigo. Ah, está contigo? Respondeu certo. Não, Evelyn está com a Miriam. Respondeu certo quem disse Napoleão Bonaparte. Ele disse do alto das montanhas, das pirâmides, soldados da França, do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Ele motivou o seu povo, dizendo para todos que estavam ali os ouvindo, vamos lá, soldados, 40 anos vos contemplam, a vitória é nossa, vamos invadir, vamos espalhar por essa nação. Foi Napoleão Bonaparte. E logo em seguida, as ações de Hitler, como líder do nazismo e governante da Alemanha, levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial, a ficar conhecido o causador do maior genocídio da história, que chamamos de Holocausto. O Holocausto foi um momento de grande sofrimento, onde o Hitler, através de sua postura dura, muitas das vezes necessária, causou o maior momento ali de genocídio da história. Aí eu tenho aqui uma figura dele. Olha como ele era durão. Olha a postura dele. Eu não tenho aqui em mente, mas o SBT exibiu uma novela que falava do questão do militarismo. Não faz muito tempo, não. Uma novela brasileira. Eu não lembro, mas falava do militarismo como base para se vencer a guerra. Alguém lembra dessa novela? Foi exibida pelo SBT há uns 3 anos atrás. E aí, essa postura de homem duro, essa postura de dirigir uma nação,
essa postura foi uma postura única dele. E aí eu quero te dizer que cada gestor, cada líder tem a sua postura própria. Você vai adotar a sua postura flexível, dura, de acordo com a situação que você vive, de acordo com a exigência do mercado. Nós não podemos ser totalmente flexíveis, porque quando você é flexível, você deixa aberto demais, solto demais, e aí cada um faz o que quer. E no mercado de trabalho, a tomada de decisão é importante para se poder ter resultado. Você precisa gerenciar pessoas, você precisa liderar pessoas, você precisa motivar pessoas como ele fez para poder se chegar a um propósito, que é uma venda, que é uma produção de um produto. E aí, com isso, você deixa o teu legado na tua gestão. Eu tenho aqui também a longa campanha de Alexandre, o Grande da Macedônia ao Indo, a saga de 10.000 de Xenofonte, as campanhas de Aníbal na Itália, os maiores exércitos dos tempos antigos, como os invasores da Pérsia e da Grécia, 480 anos antes de Cristo, para ter sido abastecidos por depósitos ao longo da rota de marcha. Foi um tempo em que Alexandre o Grande precisou se deslocar por vários lugares, levando em consideração os seus exércitos, naquele tempo como os soldados mais antigos que ajudaram a invadir a Grécia. Chegou mais alguém na aula? Deixa eu ver aqui. A Micaele. Boa noite, Micaele. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo sim. Seja bem-vinda, Micaele. Está chegando aí a atividade valendo ponto, está chegando aí a nossa prova. O dia da gente estar junto na sala de aula está se aproximando, mas enquanto isso, eu quero te falar da base da logística, que é uma base. A logística foi criada em cima do estudo, em cima da ciência, em cima do fundamento desses grandes líderes. Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, e qual é o outro que nós estamos falando? Hitler. Hitler. Muito bem. O Luan está com tudo hoje, o Luan está respondendo todas. A logística foi baseada em cima dos grandes estudiosos, das pessoas que deixaram legado, Napoleão Bonaparte e Hitler, que invadiram a Grécia, fracassaram, mas porque não se planejaram. E de Alexandre o Grande, que disse que o planejamento e a técnica é a melhor forma para se vencer a guerra. E aí, trazendo para a logística, nós estamos dizendo que o planejamento é a melhor arma para que a tua empresa possa sobreviver. Para que a tua empresa possa sobreviver, o planejamento é a melhor arma. Olha, os maiores exércitos dos tempos antigos, como os invasores da Pérsia e da Grécia, parecem ter sido abastecidos por depósitos ao longo da rota da marcha. Já falei sobre isso. Só queria relembrar porque agora vem a interatividade. Vamos lá. Eu pergunto e você responde. Quero ver quem vai responder. Força! As mulheres, até o momento, estão assim, ó. Os homens estão participando legal. Os homens, entre aspas, o Luan, vamos lá, cadê o resto? Cadê o povo? Cadê o povo? Vamos lá. Como Hitler, o líder do nazismo, ficou conhecido? Letra A, ele ficou conhecido como o causador do maior genocídio da história. Letra B, Hitler ficou conhecido como o maior guerrilheiro da história. Letra C, Hitler ficou conhecido como causador do maior defensor da humanidade. Qual é a resposta certa? Letra A, professor. O Luan respondeu letra A e quem foi a outra? Miriam. Miriam!
E, professor, tem gente no chat respondendo também. Quem? Tem gente Tem gente no no chat, chat. professor. É, no chat respondendo lá. Poxa, mas eu não consigo ver o chat, tem que ligar o microfone. O Tiago, a Evelyn e o Isaac responderam. Eu estou vendo aqui, eu não consigo ficar vendo o chat, tem que ligar o microfone, falar. Ponto para Miriam e Luan, que estão atentos à aula. Daqui a pouco eu vou ver esse chat, vou ver como é que está. Deixa eu ver o que estão escrevendo no chat. Letra A. Olha o chat, meu Deus. Obrigada, professor, boa noite. Eu não consigo aqui abrir a tela do chat. Para eu abrir a tela do chat, vai sumir o slide. Vamos que vamos, não vamos parar não, que a aula é longa, ainda tem muito ainda. Vamos lá. Falando da base da logística, agora vem as legiões romanas. Essas, por suas vezes, se combinaram todos os 3 módulos de fornecimento em um sistema maravilhosamente flexível. A legião, ela atuava em cima de combinações. Era preciso que várias pessoas se combinassem para todas seguirem o mesmo caminho, uma mesma forma. E tinha que haver ali, entre eles, uma flexibilidade. Eram muitas pessoas. Essa flexibilidade, hoje, ela também precisa haver no mercado de trabalho. Quando você estiver administrando uma equipe, quando você estiver entre líderes em uma reunião, em algum momento você vai ter que ser flexível na tua opinião, no teu modo de pensar, que nem sempre é o correto. Pode ser bom para você, mas não é bom para o outro. E você não está só, você está com uma equipe, você precisa entender, você precisa trocar ideias. E a capacidade da legião de marchar rápido, muito, devia-se às estradas a um fluxo de suprimentos eficiente e organizado. Então, eles tinham um pensamento de que para se chegar rápido a um determinado lugar, para que o fluxo das atividades acontecessem, era preciso se organizar. É assim na administração, é assim na logística. Tudo precisa passar por um momento de organização. A logística ela só consegue fluir se for organizada. Toda logística tem que ser organizada, senão não flui. Eu preciso produzir, mas para eu produzir uma televisão, eu preciso comprar o insumo que vem da China, que vem da Coreia. Então, eu preciso me organizar de quem eu vou comprar o insumo. Em quanto tempo esse insumo vai ser entregue? E eu preciso fazer com que esse fluxo de material chegue nas mãos do fabricante. E ele tem pressa, ele já se organizou, ele tem dias para produzir, porque ele tem venda agendada, ele tem venda marcada. Então, as legiões, elas vieram se combinando fortemente nessa questão de se organizar, de ser presente para que o fluxo das ações acontecessem. E na logística isso não é diferente. Aí os suprimentos, né, foram requisitados das autoridades locais e armazenados em depósitos fortificados. Calma, vamos dar uma pausa, porque isso é base da logística do passado. Vamos falar do hoje, do agora, porque o passado serve de estudo, serve de instrumento para eu entender o que foi bom, o que não foi. Eu só posso vencer o presente se eu tiver o passado como base. Quando eu falo de suprimentos, eu estou falando de compras, eu estou falando de insumos. A Zona Franca de Manaus, ela é uma empresa fortificada em insumos. Ela é uma das maiores montadoras do mundo que compra insumos da China, da Coreia, dos Estados Unidos.
especialmente da China. Esses insumos, eles são requisitados. Primeiro, tudo isso passa por uma organização, tem alfândega, tem Receita Federal, tudo isso tem a SUFRAMA, tudo entra em jogo. E quando esse produto chega, ele precisa ser armazenado em depósito. Esses depósitos nós chamamos de armazéns, que são as grandes estruturas que vão guardar o material, que vão assegurar que esse material vai estar pronto, disponível na hora em que eu precisar. E isso aconteceu no passado. Eles se organizaram para comprar suprimentos, para guardar os suprimentos, para a fim de atender às necessidades quando aconteciam. A logística também passa por isso. As empresas compram suprimentos da China, da Coreia, em grandes quantidades. Quando esse produto chega aqui em Manaus, por mais que ela não use na mesma hora, esses produtos são guardados em armazéns, em estoques, para o desenvolvimento do trabalho no dia a dia. E naquela época, isso também acontecia, mas acontecia em benefício do seu trabalho. E os animais eram usados como meio de transporte quando necessário. Hoje, a base da logística, que já estudou que os animais eram a base do transporte nas guerras, Napoleão Bonaparte, como nós vimos, ele usava muito o cavalo para invadir a Pérsia. As suas tropas invadiram através de montaria. Já Hitler, mais aqui perto, no século XX, invadiu através de carros do exército, porque o Hitler era 100% militar. E hoje, na logística, não se usa mais esses animais. Embora eles foram a base para a logística transportar materiais, armamento, munições naquela época. Hoje, a logística usa um meio de transporte eficiente que possa atender as empresas em uma agilidade, que possam atender as empresas em uma rapidez. E aí eu tenho ainda, na Primeira Guerra Púnica contra o Cartago, de 241 a 264 anos, um exército romano que marchou 16 milhas. Eu falei de um exército, de várias pessoas de coragem, de força, de motivação, que marcharam 16 milhas, que para nós são transformadas hoje em quilômetros. Essas 16 milhas representam também quilômetros por dia, que davam 26 quilômetros, 4 semanas de caminhada de marcha. É preciso ser forte, é preciso ser valente para não desistir da caminhada. No mercado de trabalho também é assim. As empresas precisam de pessoas resistentes, de pessoas firmes que não desistam, porque os obstáculos, as dificuldades vão aparecer a todo momento, porque cada empresa no mercado, para se manter, para se sustentar, ela quer o quê? Bater em seu concorrente. Ela quer sair à frente, ela quer ser melhor, e para ela sair melhor, ela coloca as dificuldades do colega, para que eu cresça e o outro desapareça. E aí, nesse momento, um líder, um gestor, não pode fraquejar. Um líder, um gestor, não pode desistir da caminhada. A caminhada é longa, mas a vitória é certa. E aí, nós estamos estudando que esse povo marchou porque tinha um propósito, esse povo marchou porque tinha um caminho a seguir. E assim é com você, querido estudante.
tenha esse conhecimento do passado para agora, para o futuro. Não desista. Faça parte do exército, do grupo de pessoas que querem vencer. Faça parte do grupo de pessoas que querem marchar, que querem caminhar para um futuro promissor. O teu futuro é promissor, você precisa acreditar nisso. O único futuro duvidoso é o futuro das pessoas que não querem estudar. É o futuro duvidoso das pessoas que buscam viver seus ideais somente na emoção e não na razão, baseado no conhecimento, no fato, no que de realmente aconteceu ou acontece. Todo mundo está entendendo? Eu estou falando do passado, do presente, para que a gente não fique só no passado. Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Vamos agora entrar em uma história fantástica, gente. Eu convido você a fazer uma viagem no tempo. A logística da cavalaria mongol. Lembra que eu acabei de falar que Napoleão usava o cavalo como melhor meio de transporte, montaria, para invadir a Pérsia, para atacar? Hitler já fazia diferente, ele usava as tropas militares, os carros, os canhões. Então vamos agora conhecer um pouco dessa história logística da cavalaria mongol. Mas antes da gente entrar nessa história, eu peço que você tire foto do print da tela e manda para mim, para eu prestar conta, para eu mostrar para o Idaan que as aulas estão acontecendo. Me ajuda aí, por favor. Coloca lá no grupo também da sala, por favor. Olha, um dos sistemas logísticos. Então, estamos falando de cavalaria mongol e estamos falando também de logística, como um sistema mais eficiente já conhecidos. Foi o sistema do exército de cavalaria dos mongóis, no século XIII. Faz muito tempo. Estamos no século XXI, mas os mongóis tiveram sua base como a austeridade, a disciplina, o planejamento cuidadoso e a organização. Se eu sei que é através da montaria, se eu sei que é através da cavalaria que eu vou invadir um lugar, uma cidade, que eu vou partir para a guerra, se eu sei que eu preciso da cavalaria para me conduzir, eu tenho que me planejar. É um planejamento cuidadoso, porque o cavalo vai precisar saciar as suas necessidades. É um planejamento cuidadoso, porque eu tenho que disciplinar o cavalo para ele seguir os meus passos. E aí eu quero te dizer que a organização tem que estar presente. E aí, quando eu falo de planejamento, quando eu falo de organização, de disciplina, eu falo da pura logística. Primeiro, disciplina. A logística precisa de profissionais que queiram fazer o certo, porque vai aparecer no mundo da logística a propina. Logística trabalha muito com transporte em rodovias. Logística trabalha muito com cargas em aeroporto, em porto. E no meio desse mundo existem aquelas pessoas que precisam mostrar que não tem disciplina, querem burlar as normas, as leis. Aí vem a corrupção por meio das propinas. As empresas lá no porto da Alfândega, no porto de Manaus, lá na Suframa, elas guardam seus contêineres, elas guardam suas carretas e lá está armazenado seus insumos. Insumos são os suprimentos, os materiais vindo da China. E quando uma empresa precisa para utilizar dentro da fábrica, ela tem que ser uma empresa disciplinada, ela tem que agir com planejamento, com tempo, ela tem que se organizar. Isso é logística. Já pensou a Moto Honda
parar sua linha de produção, que ganha milhões por hora, porque não se planejou, porque faltou o pneu da moto. O pneu da moto está preso. Vamos supor que veio do Japão e está preso lá no porto, seu material. Por que está preso? Porque a Moto Honda não se planejou. Ela pediu material em curto prazo. Ela não teve um planejamento, ela não se organizou. E a cavalaria de Mongol, ela, quando invadia os territórios para combater a guerra, ela se planejava. Opa, peraí, vamos pensar. O que é que nós precisamos? De cavalos valentes, adestrados, precisamos de cavalos com suas necessidades básicas, água, comida. Nós precisamos organizar quantos soldados nós vamos ter, quantos cavalos nós vamos ter. A logística também passa por isso. Se eu tenho uma empresa, eu preciso parar para pensar como será a minha logística, quantos operadores logísticos eu terei, quantos caminhões, como será a minha frota, como eu vou me organizar. Uma frota trabalha para a zona centro-oeste, parte da frota trabalha para outra zona da cidade. É organização para se chegar mais rápido, para se vencer, para alcançar os objetivos. E aí eu tenho aí uma foto de como eles se organizavam. Eles se organizavam através da montaria de seus cavalos, iam se armando, eles iam em caminhos, atravessavam rios, eram preparados fisicamente, de maneira organizacional. É disso que as empresas precisam, de pessoas que sejam organizadas para combater tudo que o mercado oferece, a questão de preços, a questão de estabilidade, a questão de mercado, a questão de compras. É tudo que a empresa precisa, de pessoas, de líderes que sejam organizados. Aí eu tenho, em movimentos normais, os exércitos mongóis dividiam-se em vários corpos e espalhavam-se amplamente pelo país. Olha só, em movimentos normais, os exércitos mongóis dividiam-se em vários corpos e espalhavam amplamente pelo país, acompanhados por grupos de carrinhos de bagagem de animais de carga e rebanho. Assim é a empresa. Na empresa, você não está só. Na empresa, você tem uma equipe que vai pensar junto, embora as tarefas, as atividades sejam diferentes. Os corpos, as pessoas vão tomar atitude de sentar, de se planejar. E, na hora de executar, cada uma executa a sua tarefa dentro do seu setor. Para quê? A fim de que a organização, no final, tenha um produto organizado. Além disso, o pessoal da cavalaria de Mongol, o exército de Mongol, eles se planejaram em rotas e acampamentos. Esses eram selecionados pela acessibilidade e boas pastagens e culturas alimentares. Olha, a logística, ela precisa se planejar quando se fala de rota. Quando se fala de rota. A logística, ela só vence quando ela tem a melhor rota. Aqui em Manaus, a gente vai falar no próximo vídeo, no próxima aula, mas eu já quero adiantar. Hoje, as empresas buscam a melhor rota. A melhor rota que economize tempo e custo. Vejam só, algumas empresas se instalaram aqui na Torquato Tapajós pela questão da rota.
porque em linha direta é mais fácil se chegar ao aeroporto para escoar seus produtos. Algumas empresas se instalaram no Distrito 2, no Poraquequara, porque por ali tem um caminho mais fácil de escoar também, através de balsas, através da Suframa, o seu produto. Então, hoje, quando você estiver em uma empresa, você também vai traçar a melhor rota. A minha empresa, por exemplo, ela trabalha com material escolar. Ela está lá, ela está aqui no Tarumã, a Faber-Castell. Ela está aqui no Tarumã, próximo de casa. É uma fábrica de material escolar, Faber-Castell, e ela vai entregar produtos de escolar no Amazonas Shopping, para a Livraria Concorde. Qual é a rota que ela vai seguir? Qual é a rota que ela vai traçar para economizar gasolina, para não passar pelas multas, para não ter que parar no trânsito e sua carga correr risco? Eu quero te falar que todas as vezes que uma carga está em rota parada ou transitando, eu chamo essa carga de estoque de canal ou estoque de trânsito. Interatividade. Eu pergunto e você responde. Vamos ver quem fala. Miriam já está ali toda preparada para falar. Conseguem ver o slide? Não esqueça de ligar. Miriam já está preparada para falar. Cadê o Tiago? O Tiago também já está preparado. Cadê o povo? Jaciara, a Ariane chegou e o Miguel também. Boa noite, Ariane. Boa noite, Miguel. Anotando aqui a presença de vocês, hein? Lembrando que 17 faltas já reprova. É a orientação da instituição, não é minha, da instituição. São normas que a gente tem que cumprir. Vamos lá! O pessoal não quer aparecer, são poucos que aparecem, mas eu quero perguntar, qual era a base da cavalaria de Mongol? Letra A, disciplina, planejamento cauteloso e organização. Letra B, disciplina, planejamento cuidadoso e organização. Letra C, disciplina, melhor rota e organização. Qual é a resposta certa? Letra B, professor. Letra B, professor. Letra B. Deixa eu tirar uma foto aqui, nossa, que eu tenho que mostrar que vocês não estão me ajudando. Letra B. Essa é a resposta certa. Disciplina, planejamento cuidadoso e organização. Leva isso para a tua empresa. Eu quero trabalhar com disciplina, da maneira correta, do jeito certo, sem corrupção. Para isso, eu vou fazer um planejamento cuidadoso. Qual rota, qual caminho, qual é o objetivo que eu vou alcançar no final. E, para isso, eu tenho que me organizar. Datas, dias e horas. Vamos que vamos. Olha aí, outra figura para a gente entender como a cavalaria de Mongol agia. Ela levantava a sua bandeira, dizendo: nós estamos chegando, nós estamos invadindo. Olha como o exército precisava de um líder para conduzir, para delegar funções. Olha como era o meio de transporte, a montaria principal. Isso era a logística da época. E aí eu quero te dizer que você também vai ser um líder que vai conduzir a tua equipe. Você vai ser um líder que vai conduzir pessoas. É necessário saber se expressar, é necessário ter o conhecimento para não ferir ninguém. É necessário ser como Hitler,
agir pela razão e não pela emoção, essa escolha é tua, através do teu planejamento, através do teu conhecimento, através da tua base, que é o estudo, você vai se organizar. Em uma dessas aproximações, o exército mongol cobriu 290 quilômetros em 3 dias. Vai chegar o momento também que na logística você vai ter que entregar muito, que fazer muito em um curto prazo. É um desafio que as empresas te colocam. As empresas querem exportar, as empresas querem vender, as empresas querem entregar mais, cada vez em um pouco espaço de tempo. E aí é necessário que o transporte seja organizado. Então, quem trabalha com logística vai trabalhar 100% com transporte. Quem trabalha com logística vai trabalhar 100% com esse planejamento, com essa parte de se organizar. Mas, professor, mas é só pegar o transporte e conduzir? Não, espera aí. Quando eu falo de transporte, eu estou falando de custos, gasolina, diesel, eu estou falando de frete, eu estou falando de tempo, eu estou falando de percurso, eu estou falando de quilômetros que serão percorridos, eu estou falando de segurança de carga. Por isso, a gente está enfatizando muito a questão do transporte. O duro e temperado guerreiro, de qual guerreiro nós estamos falando? Quero ver quem lembra. Qual é o guerreiro? Qual é o guerreiro? De quem é que nós estamos falando? Chuta aí. O guerreiro de Mongol, da cavalaria, que enfrentava junto com Napoleão, que era o montador da cavalaria, podia subsistir quase indefinidamente com carne seca e coalhada, suplantada por caça ocasional. Essa era a forma que mantinha seus soldados valentes de pé. No caminho, existem as necessidades, existe a questão de mudança de pensamento. E no mercado, também no caminho, existe uma necessidade onde é preciso mudar de postura, onde é preciso usar aquilo que nós temos. E os soldados, mesmo sendo duros, esses guerreiros de Mongol, no caminho que eles tinham para a sua necessidade básica, carne seca e coalhada, era o momento ali para suprir as necessidades de uma caça ocasional. Não conseguia outra coisa? Faz com o que tem. No mercado de trabalho é assim. Às vezes a empresa não tem a disposição de colocar diante da gente aquilo que a gente quer. O teu líder, o teu supervisor, o teu chefe, ele vai querer que você ganhe mercado, ele vai querer que você ganhe a batalha, ele vai querer que você ganhe as vendas, mas ele vai dizer, olha, eu não posso te oferecer nada mais. O que tu tem que usar para melhorar o teu trabalho. E aí vem o Kaizen. Por exemplo, às vezes a gente fala, olha, tu tem 1 hora para fazer o exercício. Mas, professor, só 1 hora, e aí você começa a apresentar as dificuldades. E naquele tempo, você tem 1 hora. Dentro de 1 hora, você vai fazer o seu melhor. É o que eu tenho, é o que eu vou usar. E no mercado de trabalho é assim. Às vezes o teu líder, a tua organização, a tua empresa, ela vai te exigir mais, ela vai querer que tu faça o melhor, mas ela não vai te dar nada para que isso aconteça. E o que você já tem é o que você vai usar. E aí você vai mostrar que você é capaz, você vai mostrar que você tem a capacidade de se reinventar, você vai mostrar que você tem a capacidade de fazer o melhor com
com tão pouco, porque menos é mais. É isso. E aí, eu tenho aí a dificuldade que eles passavam. Os soldados na guerra, a cavalaria de Mongol parava. Você talvez não consiga ver, mas aí eles estão em um momento de refeição. É o que tem. A gente tem que se vestir, a gente tem que se armar do que tem. Eu não sei o que você tem hoje. Você pode estar colocando acima no teu caminho as dificuldades. Eu não quero estudar, está difícil a aula remota, eu não tenho internet, eu não tenho tempo. Seja como um soldado, se vista do melhor e vença essa guerra, não desista. Essa vitória é tua, é preciso que você queira fazer parte dela. Eu quero te dizer que você hoje está construindo a tua história de vida. É essa história que você vai levar como legado. O que é que você vai dizer para os teus filhos? Daqui a 10 anos, você vai dizer, filho, 10 anos atrás aconteceu no mundo inteiro uma pandemia que isolou pessoas, uma pandemia que fechou escolas, uma pandemia que causou desemprego, mas foi nessa pandemia que eu encontrei a oportunidade de estudar em casa. Foi na pandemia que eu encontrei um meio eficiente de não parar de estudar. Foi na dificuldade da internet, do tempo, do local que eu tenho na minha casa, foi nessa dificuldade que eu consegui me formar na pós-graduação. Eu enfrentei, eu fui maior que o meu medo, eu consegui, eu resisti, eu alcancei meus objetivos. Então eu quero te dizer, Luan, Miriam, Evelyn, Tiago, eu quero te dizer, Osilene, que chegou agora, eu quero te dizer, Tiago, Micaele, que o tempo é oportuno para se crescer. O tempo é oportuno para se vencer. É na oportunidade, Osimar, deixa eu anotar aqui, é na oportunidade, é na dificuldade que a gente cresce. Os soldados não desistiram em nenhum momento, não tinham nada para comer, e em muitos momentos eles comiam ali da caça, o que aparecia eles comiam. É assim que a vida é feita. A vida não é um mar de rosas, a vida é dura, dentro de uma organização e fora. Dentro de casa, a vida também apresenta dificuldades, problemas, mas a gente vai se capacitando, a gente vai estudando. E eu quero te dizer hoje que esse estudo que eu estou falando para você, que é a base da logística, a logística nasceu da dificuldade, a logística nasceu da guerra, a logística hoje é uma estrutura gigantesca no mundo. Ela melhorou, ela se aperfeiçoou, mas ela veio de um passado difícil. Talvez você esteja passando por hoje uma situação difícil para estudar, mas não desista, porque daqui a 2 anos você vai estar formado, diplomado, e você vai dizer, no meu tempo eu tive dificuldades, mas eu não desisti. Você vai ter isso, esse estudo como base para ajudar o teu filho, para ajudar a tua família. Hoje, muitas pessoas desistiram de estudar. Muitas pessoas trancaram a faculdade porque não foram capazes de vencer um palmo à sua frente. As pessoas desistem porque não são capazes de tirar a pedra do tropeço que bate em nossa porta. E eu quero te dizer que você é como se fosse um soldado. Você está no meio de uma guerra em que as dificuldades são muitas, em que a questão logística para estudar ainda apresenta falhas, mas é o que você tem para vencer, então te veste dessa arma para vencer. Toma posse disso, esse é o momento, vença.
Não pare de estudar. Diga, eu sou um soldado. Eu estou no meio da guerra. Eu não vou desistir, porque isso vai servir de base para o ensinamento dos meus filhos. Quais são essas bases? Perseverança, força, coragem, motivação. Assim como a logística do passado, que enfrentou problemas, dificuldades, eu, professor, também enfrentei, ainda enfrento, mas eu não desisto. Sabe por que eu não desisto? Porque dentro de mim existe uma vontade enorme de vencer. E eu quero que você tome posse disso. Eu quero que você sinta essa mensagem para você. Você vai vencer. Você já é um vencedor porque chegou até aqui. Falta pouco, daqui a pouco vocês estarão formados, diplomados. E eu quero te dizer que o IDAAN, o certificado do IDAAN, é um certificado de peso. É uma instituição de boas referências. Aonde você chega, quando o cara vê o teu currículo, o cara estudou no IDAAN, uma instituição que valoriza, uma instituição que busca conhecimento, que tem várias atividades que podem trazer o aluno para o meio científico. Aí eu quero te dizer que aqueles que desistiram ficarão para trás. Quando os soldados estavam sem acesso aos suprimentos, ele poderia drenar um pouco de sangue de uma veia no pescoço de sua montaria. Olha o que aconteceria. O soldado está na guerra, não tem o que beber, não tem o que ingerir, mas precisa segurar suas forças para não desistir. Ele cortava a veia do pescoço do seu cavalo e tomava um pouco de sangue. É algo do passado, para a gente entender como o transporte naquela época tinha um valor grande, para a gente entender como o transporte naquela época fazia grande parte da logística. E aí eu quero te dizer que cada um hoje pode tomar a logística como base de um conhecimento gigantesco, de um passado duro, como foi o de Hitler, mas também como um passado de aprendizagem. Eu quero dizer para você que você tem uma atividade avaliativa para fazer lá na plataforma no Moodle, que você vai fazer, e eu preciso do teu feedback. As aulas podem melhorar? Podem. Coloca lá no grupo, vai lá e diz, a aula está boa, a interatividade está boa, os slides estão bons, a orientação, a motivação, a explicação está boa. Vai também lá e diz, a aula está bacana, eu preciso do teu feedback. O professor, ele cresce e ele constrói a sua história através das respostas dos alunos. E hoje eu preciso da tua resposta. Vai lá no WhatsApp e diz, por favor, tá certo? Então, deixa eu só ver aqui se eu errei alguém. Vamos lá, Evelyn, Ariane, Isaac, Jacira, Giovana. Agora que apareceu para mim a Giovana e o Tiago. Gente, mais uma vez eu quero dizer que é um prazer estar com vocês. Gosto muito de vocês. Grande amor por estar com vocês no IDAAN. E eu quero estar com vocês presencialmente. Logo, logo, as portas novamente vão se abrir da instituição. Já começou, né? O ensino médio voltou, está voltando. As faculdades em questão da saúde estão voltando. Então, logo, logo vamos estar juntos. Não desistam. Logo mais, eu quero desejar a todos uma boa noite, um descanso maravilhoso, durmam com Deus e que os anjos da guarda protejam a cada um de vocês.
Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Boa Oi. noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu cortar.